Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus, sejam todos bem-vindos aqui em nome de Jesus. Quero deixar aqui uma reflexão, uma palavra do Senhor para a nossa meditação, que está no livro de João, capítulo 6, apenas o versículo 26, que fala assim, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Vamos voltar um pouquinho aqui para entender. No capítulo 6, a gente vê que Jesus está do outro lado do mar da Galileia, lá em Tiberiades, e lá uma grande multidão vai atrás do Senhor Jesus, e Jesus se compadece daquela multidão e faz uma multiplicação de pães. É a primeira multiplicação de pães de Jesus. E observe que toda aquela multidão tinha 5.000 pessoas, a quais todas foram saciadas pelo pão. Depois disso, Jesus sai de lá, atravessa o mar, que é aquele episódio que acontece, que Jesus sobe para o monte, lá em cima das oliveiras, e manda os discípulos ir sozinho. Jesus se afasta, aliás, do povo, só sobe para o monte. Aqui na narrativa de João não fala que é das oliveiras, mas enfim, manda os discípulos passar sozinho para o outro lado, e Jesus vê ele ali no meio do caminho, sendo açoitado pelas tempestades, e Jesus vai de encontro andando sobre o mar e chegam até o outro lado. Enfim, chegando em Cafarnaum, ele chega dentro da sinagoga e observa que aquela multidão que estava do outro lado do mar, observa que Jesus não está lá e vai atrás de Jesus lá em Cafarnaum. E quando chega lá em Cafarnaum, aborda Jesus, pergunta como Jesus chegou lá, e Jesus diz, olha, vocês vieram atrás de mim não por causa do milagre, não por causa do sinal, mas porque comeste do pão e foram saciados. Observe essa palavra, irmão. O povo não se preocupou com o sinal, não se preocupou com a multiplicação. Não, ele estava interessado em comer o pão. Aí Jesus aproveita aquela situação e fala, olha, eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão. Esse que vocês comeram é pão físico, a qual depois vocês terão fome novamente. Mas eu fui enviado pelo Pai, o pão vivo, o pão desceu do céu. E esse, se você comer, você terá a vida eterna. E observe que Jesus tinha uma multidão em sua volta, desde fariseu a discípulo, muito discípulo. E Jesus começou esse discurso de falar do maná, que o maná lá no deserto, que o Moisés, que o Deus enviou para o povo na época de Moisés, todos pereceram, todos morreram. Mas o pão vivo que desceu do céu, que era o próprio Cristo, quem comer desse pão não morre, mas tem vida eterna. E observe que aquelas pessoas estavam confusas, dizendo, o que é isso que ele está falando? Não estou entendendo. Aí Jesus pega ainda mais profundo. Para quem é carnal, não entende isso, é loucura. O que é isso? Que discurso é esse? Aí Jesus fala assim, olha, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá a vida eterna. Aquele que não comer e aquele que não beber não tem parte comigo, não tem vida eterna. Agora observe, irmãos, como ouvir um discurso desse e ficar assim, todos ali ficou atônico, dizendo, o que é isso que esse homem está falando? Esse homem está louco? Quem vai comer a carne dele? Algum discípulo que estava lá, fora os 12, disse, não, esse discurso é duro demais, quem pode ouvir? E Jesus diz, isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? E aí muitos ficaram para trás. Mas observe que Deus, ele não deixa ninguém confundido. Quem é carnal só ouve aquilo que deseja ouvir. Só ouve aquilo que lhe conforta, só ouve aquilo que quer ouvir, se sentir confortável. Se for duro demais, não, vou deixar e vou seguir minha vida. Se for exortação, se for algo para mudança, se for algo para vida eterna, é espiritual, tá doendo, tá difícil, não.
tá muito duro para mim. Eu vou seguir minha vidinha. Foi isso que aconteceu. Porque Jesus, por mais que o discurso dele, a qual naquele momento ninguém estava entendendo, Jesus deixou bem claro que a carne de nada se aproveita. Observe que ele fala aqui no 63, do mesmo capítulo 6, ó. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Observe que Deus não deixa ninguém enganado. Ele diz, olha, a carne para nada aproveita. Então não estou falando com vocês coisas terrenas, carnais. Eu estou falando de coisas espirituais. Observa que nós, às vezes, quando vamos ouvir uma exortação ou algo dentro da igreja, uma palavra dura da parte do Senhor, às vezes a gente fica constrangido. Mas se nós amamos Jesus, a gente entende que aquilo é para nós melhorarmos. A gente entende que aquilo ali é para nós andarmos no caminho alinhado. Essas pessoas, muitos discípulos voltaram. Por quê? Porque eram palavras que eles não queriam ouvir. Palavras que doía, que machucava. Mas Jesus disse, olha, não é sobre a carne, literalmente você comer, mas é algo espiritual, simbólico que você vai fazer todas as vezes na Santa Ceia, a qual nós faz hoje. Irmãos, devemos sempre ouvir a palavra de Deus, independente da dor que ela nos causa dentro de nós, que às vezes Jesus fala e constrange nossa vida, constrange nossa alma. Tudo isso é para que eu e você venhamos melhorar, para que a gente venha nos arrepender de algo, para que a gente venha nos ser confrontado em alguma coisa e nos convencer que estamos errados à mudança. O pai corrige ao filho a quem ele ama. O próprio Deus fala isso. Então é muito importante a gente andar em espírito para saber a palavra do Senhor que vem para nós, que é para nosso espírito, para nossa alma, para nos ajudar, para nos fortalecer. E aqui esses discípulos, irmãos, muitos que estavam ali, ouviram só carnalmente, só estavam pensando na carne, nas coisas carnais, terrenas, e sendo que Jesus estava falando espiritualmente. Amém? Que a gente também possa aprender com esse ensino da parte do Senhor, que vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos colocar no nosso coração e vamos trazer para a nossa vida física, se for necessário, e para a nossa vida espiritual. Que a gente possa se alimentar todos os dias da palavra do Senhor, do pão vivo que é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Se essa palavra falou com você, meu irmão, não se esqueça, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para você estar ajudando, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.